A estrada noturna tem um cheiro específico que só quem dirige de madrugada contra a vontade conhece. Cheiro de asfalto molado, poeira suspensa e a promessa fria de solidão que se arrasta para dentro da cabine através das frestas do ar-condicionado velho. Eu estava na rodovia 205, quilômetro 32, vindo de uma reunião que deveria ter terminado às 6 da tarde, mas que se estendeu pela tirania silenciosa de um chefe que acreditava que o tempo dos outros era infinitamente maleável. Meu corpo, já há muito tempo, havia cruzado a fronteira entre o cansaço funcional e a exaustão delirante. Eram quase 4 da manhã. A música que eu ouvia, um rock clássico dos anos 80, que mal conseguia competir com o chiado do motor do meu Astra 97, de repente, deu lugar a algo que parecia a raspagem de unhas muito longas sobre uma superfície de metal enferrujado. Não era o estalo comum da estática quando se perde o sinal. Era uma interferência que tinha peso, que parecia estar sendo empurrada para dentro do cone de áudio do alto-falante. Era um som físico, palpável, que vibrou na base dos meus dentes da frente de uma forma completamente antinatural. Eu tentei ignorar, pensando ser apenas a oscilação da banda FM, mas quando minha mão alcançou o botão para girar o dial, o som parou. Não cessou gradualmente. Ele foi cortado com uma precisão cirúrgica, como se alguém tivesse puxado um plugue. E no silêncio repentino havia uma respiração. Não estou falando de um som gravado, de um estúdio de rádio, projetado para criar atmosfera. Estou falando de uma inspiração funda, ligeiramente úmida, vinda de dentro daquele alto-falante empoeirado, como se a caixa de som tivesse acabado de ganhar pulmões e estivesse suspirando o ar viciado da cabine. Este foi o momento em que meu coração deu um salto triplo carpado e se recusou a voltar ao ritmo normal. Não era um defeito do rádio, parecia que a frequência não estava vindo de uma torre distante, retransmitida por antenas, mas sim de dentro do meu próprio crânio, ressoando nos ossos por trás dos meus olhos, ecoando no meu canal auditivo de uma maneira que ignorava completamente a física do som isolado. Eu estava isolado, mas não estava sozinho. O som parecia ter sido gerado especificamente para ser ouvido apenas por mim, naquele ponto exato da estrada. Eu estava na rodovia 205, 3h40 da manhã. O cheiro de café velho e óleo queimado competindo com a ansiedade súbita que agora inundava minha corrente sanguínea. Eu pisquei, tentando clarear a visão turva pelo sono. Eu me forcei a manter as mãos firmes no volante. Pensei, deve ser fadiga extrema, alucinação hipnagógica. Meu cérebro está tentando criar estímulos onde não há nenhum, apenas para se manter acordado. Eu tentei girar o dial novamente com mais força, sentindo o clique tátil do botão sob meus dedos, mas ele estava travado. O ponteiro estava cravado rigidamente, como se estivesse colado, exatamente no meio de 2 canais conhecidos. O jazz noturno da 399 e a estática pura. E foi ali, naquele ponto morto de frequência, que a voz começou. Ela era rouca, grave, quase um sussurro arrastado, mas carregava uma articulação perturbadora, como se o locutor tivesse ensaiado a frase 1000 vezes. Você está cansado, não está? A frase me atingiu com a força de um soco no plexo solar. Era um som seco, sem a reverberação de um estúdio de rádio, quase um comentário feito do banco de trás do carro. Minha mão tremeu e eu quase perdi o controle da direção. O queixo caiu. Eu olhei freneticamente para o espelho retrovisor. Nada. Apenas a escuridão absoluta da estrada deserta refletida no vidro embaçado. Não havia carros atrás de mim há pelo menos 10 minutos. Eu estava sozinho. Completamente sozinho. A voz continuou, mantendo aquele tom baixo e íntimo, como se estivesse confessando um segredo que eu já deveria saber. A nuca dói, e o ombro direito está tenso pela forma como você segura o volante.
Você está compensando a dor na lombar, aquela que começou depois que você tentou mover a estante de livros semana passada. Um arrepio frio percorreu minha espinha, ignorando o casaco que eu usava. Eu realmente havia movido aquela estante na semana anterior, e a dor na lombar era uma realidade incômoda que me acompanhava desde então. Mas como? Como um pirata de rádio aleatório em uma frequência morta saberia disso? Isso não era uma observação genérica sobre a fadiga de um motorista. Isso era específico demais. Isso era sobre mim. Eu tentei desligar o rádio completamente, mas o botão de volume, que normalmente cedia com um estalo satisfatório, estava emperrado. Não adiantava forçar. Ele parecia fundido à carcaça plástica do painel. Minha respiração ficou superficial, rápida. Eu estava preso na cabine do meu próprio carro com uma frequência de rádio que parecia estar lendo minha ficha médica e meu calendário pessoal. Eu acelerei, querendo fugir daquele ponto da estrada, daquela frequência. A ideia era simples. Se eu avançasse rápido o suficiente, eu sairia do alcance daquela transmissão doentia. Mas a voz riu, um som seco e gutural que quebrou o silêncio da cabine. Acelerar não vai mudar nada, meu amigo. A frequência está com você. Não é um problema de sinal, é um problema de conexão. O pânico começou a se solidificar em meu peito, um gelo interno que me fez suar frio. Eu tentei me acalmar, racionalizar. Deve ser algum tipo de golpe elaborado, algum tipo de tecnologia de rastreamento de radiofrequência ligada ao meu celular, talvez. Mas o celular estava no modo avião, guardado no console central para economizar bateria. A voz então mudou o foco, passando da minha condição física para algo mais imediato, mais visual. Aquele café que você está tomando. O sabor da colheita. Edição especial, comprado no posto G7. Você está com medo de que ele não seja forte o suficiente para te manter acordado pelas próximas 2 horas. Eu olhei para o copo térmico no porta-copos, a tampa mal encaixada, revelando o líquido escuro e amargo. Era exatamente o café que a voz descreveu. A marca, o local de compra, até a minha insegurança sobre a sua eficácia. A voz não estava simplesmente chutando. Estava narrando a minha vida em tempo real. Eu comecei a falar sozinho, em sussurros desesperados. Quem está aí? O que você quer? A voz não respondeu diretamente à minha pergunta, mas reagiu ao meu desespero. O que eu quero? Calma. O que você quer é chegar em casa e esquecer que o Pedro disse aquelas coisas sobre a contabilidade. Ele não devia ter falado nada, não é? Aquele desgraçado sempre soube que você era o único que notava o erro de cálculo no inventário de março. Meu sangue gelou. Pedro era meu colega de trabalho. A discussão sobre o erro de cálculo no inventário de março tinha acontecido na sala dos fundos, a portas fechadas. Apenas nós dois. Não havia câmeras, não havia microfones, e certamente não havia como aquela informação ter vazado para uma estação de rádio pirata. A voz não estava apenas me rastreando. Ela havia escutado uma conversa privada e confidencial. Uma conversa que nem sequer havia sido digitalizada. Eu senti uma náusea intensa. Isso ultrapassava a paranoia. Era invasão. Era impossível. O motor do carro, que vinha mantendo um ronronar constante e confiável, começou a tossir, engasgando ligeiramente, um soluço mecânico que parecia sincronizado com a minha crescente hiperventilação. O painel de luzes piscou. Por um instante, senti o cheiro de ozônio, o cheiro metálico de algo queimando ou de eletricidade em curto-circuito. Eu estava prestes a entrar em um colapso. Minha mente gritava por uma explicação lógica. Talvez fosse algum tipo de experimento militar secreto, usando ondas de rádio para interferir na mente de motoristas fatigados. Qualquer coisa, menos a ideia de que um ser ou uma entidade estava me seguindo através do espectro eletromagnético. A voz percebeu a minha tentativa desesperada de racionalizar e a escalada de terror se tornou mais intensa.
Não perca seu tempo procurando pelo chip de rastreamento debaixo do banco do passageiro. Eu não estou lá, nem em nenhum lugar que você possa tocar. Eu sou a frequência que o seu cérebro não consegue filtrar. Pense em mim como o seu copiloto, aquele que está aqui para garantir que você não durma e acabe no acostamento, como na semana passada. Lembra? Aquele susto perto da fazenda dos cavalos. Eu lembrei. Havia sido um microsegundo de cochilo, um piscar prolongado que quase me levou para a grama alta. Eu não pude mais suportar. Eu gritei. Não uma palavra, apenas um som gutural e frustrado, batendo a palma da mão no painel. A voz parou. Não houve risada, nem chiado. Houve um silêncio total, o tipo de silêncio que engole o som ambiente. E então o tom mudou. A rouquidão permaneceu, mas a zombaria desapareceu, substituída por uma frieza profissional, quase como um locutor anunciando o fim dos tempos. Chegamos ao ponto crucial, Léo, ela disse. Ela usou meu nome de batismo, Léo. Você está na 205, quilômetro 43. A bifurcação para a estrada de serviço 902 se aproxima em 1 minuto. E você está com medo do que está à sua esquerda. Eu olhei para a esquerda, forçando a visão através do vidro lateral. Não havia nada, apenas árvores densas, escuridão impenetrável. Mas a voz havia plantado a semente da paranoia. Eu tive a sensação avassaladora de que havia algo se movendo no perímetro das minhas luzes altas. Eu estava agora completamente dominado pelo medo. A voz não estava mais brincando com meus medos passados. Ela estava antecipando minhas próximas ações e as revelando com precisão de laser. Eu tentei puxar o freio de mão, parar o carro, sair e correr para a escuridão. Fugir daquela caixa metálica que se tornara uma prisão de som. Mas minha mão estava suada e congelada no volante. Não tente sair agora. Você está quase lá. O objetivo da sua jornada está a apenas mais 15 minutos. E eu vou guiar você. Houve uma pausa. Um microsegundo de silêncio que se estendeu em uma eternidade, durante o qual eu pude ouvir o som agudo e eletrônico que as lâmpadas do painel emitiam. A voz retornou, desta vez em um ritmo lento, metódico, cada palavra sendo mastigada e cuspidas com uma precisão aterrorizante. Ela estava construindo o clímax, e eu sabia que o que viria a seguir seria a quebra final da minha sanidade. Você vai virar à direita na 507. Você vai passar pelo posto de gasolina abandonado, aquele com o grafite do palhaço sorridente na lateral. Você vai notar que a luz da rua que pisca na esquina da Rua dos Carvalhos continua queimada. E então? A voz fez questão de alongar o então, permitindo que o silêncio se tornasse denso e opressor, carregado com a inevitabilidade de uma tragédia anunciada. E então você estará na sua vizinhança. E eu vou te dizer exatamente onde você vai estacionar o Astra, aquele que tem o adesivo desbotado da banda que você viu no ensino médio, na janela de trás. Eu estava chorando agora, lágrimas de puro terror escorrendo pelas têmporas. A voz sabia daquele adesivo ridículo que eu nunca me dei ao trabalho de remover. Onde você mora, Léo, a sua casa, o seu refúgio. E então veio a revelação que era o ponto central daquela transmissão hedionda. A voz não usou a entonação de uma pergunta. Foi uma declaração inabalável, uma verdade absoluta que parecia ter sido escrita nas paredes do meu quarto antes mesmo de eu nascer. Você reside no Bloco B, o apartamento 52B, na Rua das Primaveras, número 27. É o terceiro andar, a primeira porta à direita do elevador que sempre faz um barulho esquisito quando chega. E você tem que tomar cuidado, Léo, para não esquecer a chave reserva sob o tapete da frente, porque você é sempre esquecido quando está cansado. O carro cambaleou. Eu pisei no freio com tanta força que o cinto de segurança me prendeu, apertando meu peito até que eu ficasse sem ar. O Astra guinchou, jogando detritos da estrada para os lados, e parou abruptamente no acostamento.
A inércia da parada brusca fez o copo de café cair, o líquido escuro e amargo se espalhando pelo carpete do passageiro. O rádio. O rádio parou de falar. A voz, o sussurro, o chiado, tudo se dissipou em um silêncio ensurdecedor. O ponteiro do dial, que estava cravado, moveu-se sozinho, deslizando lentamente para a extrema esquerda, para a frequência onde não havia nada além de estática pura e morta. Minha única reação foi ofegar, o ar entrando nos meus pulmões em golfadas dolorosas. Eu estava a menos de 10 minutos da Rua das Primaveras. O apartamento 52B. A chave sob o tapete. Cada detalhe estava absolutamente correto. Não havia margem para erro ou coincidência. Eu olhei para o painel do rádio, sentindo que estava encarando um portal para o inferno. Ele não estava me rastreando. Ele estava em comunicação direta com algo que tinha acesso total à minha vida, ao meu presente e ao meu futuro imediato. O motor estava funcionando, mas o carro parecia ter morrido. O silêncio era tão denso que doía. Eu peguei meu celular no console, tirei-o do modo avião e a primeira coisa que vi foi a hora. 4h13 da manhã. Eu estava parado no meio do nada, mas a voz sabia exatamente para onde eu estava indo e o que eu faria quando chegasse lá. Eu estava em uma prisão. Uma frequência particular que estava sintonizada exclusivamente na minha existência, e aquele locutor macabro estava me guiando para um destino que eu não sabia se era a minha casa ou a minha execução. Eu liguei o carro novamente, a mão tremendo tanto que mal consegui inserir a chave na ignição. Eu precisava chegar em casa, precisava conferir o tapete, precisava ver se aquela voz estava lá, esperando por mim. A estrada estava escura, mas o verdadeiro terror não estava no exterior. Estava no silêncio do meu rádio, esperando para ser ligado novamente. Se você já ouviu algo que não deveria ser falado, se a estática já te deu uma resposta que só você entenderia, se seu carro se tornou seu túmulo e seu confidente, se você chegou a esta história e sentiu o mesmo frio na nuca que eu senti, saiba que esta é apenas a primeira parte do que aconteceu depois que aquela voz soube exatamente onde eu morava. A continuação está a caminho, mas eu preciso saber o que você faria se o rádio do seu carro soubesse seu endereço. O ar dentro do habitáculo estava espesso, quase mastigável, carregado com o cheiro de ozônio queimado e a acidez repentina do meu próprio suor frio. Os dígitos vermelhos do painel, geralmente reconfortantes na sua estabilidade numérica, agora pareciam letras de fogo, queimando na minha retina o tempo exato que eu tinha de vida normal antes daquela voz desidratada e monótona ter perfurado a barreira da razão. 542. É esse o número do seu apartamento. Essa frase ecoava, não mais audível externamente, mas ressoando no tecido mole atrás dos meus olhos, como um sino rachado. Eu havia desligado o rádio num reflexo instintivo, esmagando o botão de energia com tanta força que sentia a articulação do polegar protestar, mas o silêncio que se seguiu não era de alívio. Era o silêncio pesado e opressor que antecede um terremoto. O momento em que a natureza segura o fôlego antes de rasgar o chão. Eu estava parado, completamente imobilizado, no meio de uma rua suburbana pouco iluminada, a menos de 3 quarteirões de casa. 3 quarteirões que agora pareciam ser a distância entre mim e a minha execução. A luz amarelada dos postes de rua projetava sombras longas e fantasmagóricas, transformando cada lixeira, cada arbusto podado em figuras observadoras e silenciosas. Eu tentei respirar, mas meu diafragma estava travado. Meu cérebro, numa tentativa desesperada de autoproteção, girava em círculos viciosos de racionalização. Hacking. Tem que ser hacking. Mas como? Não era um carro novo, não tinha assistência virtual, não tinha sequer Bluetooth ativo, era um aparelho AM/FM dos anos 90.
Um bloco de plástico rudimentar que mal conseguia segurar a frequência da rádio universitária local. Não havia chip de celular, não havia GPS interno, nada que pudesse ser explorado por um algoritmo sofisticado. Eu tentava evocar a imagem de um hacker adolescente, sentado num porão a milhas de distância, apenas para desmascarar a impossibilidade disso. Para saber meu endereço e, mais especificamente, o número do meu apartamento, ele teria de ter acesso a registros profundamente privados, ou pior, teria de ter me seguido e monitorado por tempo suficiente para que a frequência aleatória de rádio fosse apenas um ponto de contato, um canal de comunicação que se abriu por erro ou intenção. A garganta raspou. Eu precisava de água, precisava sair dali, mas meus músculos estavam em greve. Olhei para o rádio novamente, fixando o olhar no visor escuro, sem energia, morto. Eu tateei o painel e liguei o carro novamente, apenas para que a eletricidade pudesse reativar o display, mas mantive o volume no 0. A única coisa que apareceu foi a hora, 2:10 da manhã, a madrugada profunda, aquela hora liminar em que o mundo parece se esquecer de quem está acordado. Eu forcei minha mão a girar o botão de sintonia, lentamente, um movimento deliberado, buscando outra estação, qualquer ruído branco que pudesse abafar o eco daquela voz na minha cabeça. Rádio. Silêncio. Rádio. Mais silêncio. A agulha deslizava pelo espectro, mas não encontrava nada além da estática comum. Um chiado inofensivo que antes era a promessa de uma música ruim ou de um noticiário de madrugada. Agora, a estática era um véu fino. Eu tinha a certeza que por trás daquele ruído inócuo, a voz esperava. Ela não precisava de volume. Ela já havia se plantado em mim. Eu desliguei o carro de novo. A única explicação lógica que restava era a mais aterrorizante. A voz não vinha do rádio. O rádio era apenas o catalisador, o meio pelo qual a mensagem se manifestou. Era como se, por um milésimo de segundo, o carro tivesse sintonizado uma frequência que não era terrena, que operava nos limites do espectro eletromagnético e da minha própria consciência. A paranoia começou a se instalar densa e fria. Se eles sabiam meu endereço, eles sabiam tudo. Eu pensei na minha rotina: acordar, café, a mesma rota para o trabalho, a parada na mesma mercearia. Ninguém liga para o número do meu apartamento. Eu moro num prédio com segurança mínima, mas o acesso ao interior é restrito. Era uma informação pessoal, não pública. Não estava listada em guias telefônicos. Era algo que exigia invasão física ou digital profunda. Mas se fosse apenas invasão, por que o rádio? Por que o teatro? O anúncio? Se quisessem me assustar, um e-mail anônimo seria mais eficaz, ou uma mensagem de texto. Não, isso era íntimo. Era a invasão de um espaço que eu considerava seguro, meu refúgio dentro do carro, transformado numa caixa de ressonância para o meu medo. Eu me inclinei, puxei o cabo auxiliar do isqueiro e procurei uma lanterna na caixa de ferramentas sob o banco. Acendi a luz e comecei a inspecionar o rádio, obsessivamente, procurando fios soltos, dispositivos de escuta grudados, qualquer coisa que parecesse fora do lugar. O rádio estava firmemente encaixado, uma peça única de plástico antigo. Não havia microfone, não havia lente. A única coisa que encontrei, na parte de trás da unidade, foi uma fina camada de poeira e, estranhamente, um leve cheiro de mofo. O cheiro de coisas antigas e esquecidas. Enquanto eu tateava o painel, tentando remover a moldura de plástico que circundava o rádio, senti algo estranho. Não era um arrepio. Era uma vibração muito sutil na ponta dos meus dedos, como se o plástico estivesse levemente energizado, mesmo com o carro desligado e as chaves fora da ignição. Eu retirei a mão rapidamente, limpando-a na calça. Foi nesse momento, no silêncio perturbador da madrugada, que a voz retornou, não através dos alto-falantes do carro, mas vinda do meu lado esquerdo. Eu congelei.
Meus olhos se desviaram para o assento do passageiro. Estava vazio. Não havia ninguém. Eu virei a cabeça para trás, para o banco de trás. Vazio também. Mas eu ouvi. E não foi com meus ouvidos. Foi uma percepção sensorial direta. Uma mensagem implantada na minha cóclea mental. Você não deveria ter desligado. Era a mesma voz, seca, sem inflexão, mas agora muito mais próxima, íntima, ao ponto de sentir o hálito inexistente dela na minha têmpora. O som parecia originar-se de dentro da estrutura do carro, talvez da espuma do meu assento, talvez do revestimento do teto. Eu tentei gritar, mas meu esforço resultou num engasgo seco, doloroso. Eu bati a mão no volante, um som oco e desesperado que quebrou a quietude, mas não espantou a presença. Você esteve na lavanderia hoje. Você esqueceu de tirar a meia azul, aquela furada da secadora. A precisão do detalhe me destruiu. Eu tinha estado na lavanderia naquele dia. E sim, havia uma meia velha, azul marinho, que eu notei ter ficado para trás. Ninguém mais sabia disso. Eu morava sozinho. Isso não era vigilância de e-mail ou dados bancários. Isso era vigilância microscópica, pessoal, em tempo real. Isso era a anulação total da minha privacidade. Se a voz soubesse da meia na secadora, isso significava que ela me observava não apenas no carro, mas dentro de casa, dentro do prédio. A frequência de rádio era apenas o sino que tocou na hora certa para me alertar que a porta estava aberta. Uma nova onda de adrenalina me atingiu, não de medo, mas de raiva desesperada. Eu precisava ir para casa, não para fugir, mas para verificar. Eu precisava ver se a meia azul ainda estava lá, na secadora número 4. Se estivesse, então a voz era real. Se não estivesse, então a voz era ainda mais perigosa, pois significava que era capaz de interagir com a realidade, de mover objetos, de manipular o cenário para reforçar o meu terror. Eu liguei o carro novamente, a mão tremendo tanto que a chave quase caiu. Desta vez, não toquei no rádio. Dirigi os 3 quarteirões restantes como um raio. O motor gemia. E a cada curva, eu esperava que o rádio se acendesse sozinho, ou que a voz me dissesse exatamente para onde virar. Mas ela estava em silêncio, um silêncio vigilante. Quando estacionei em frente ao meu prédio, o farol baixo iluminando a cerca de metal, senti uma urgência animalesca. Eu saí do carro sem trancar a porta, correndo para a entrada. O porteiro noturno, um senhor grisalho que mal me notava, estava sentado na sua cabine, lendo um jornal. Ele mal levantou a cabeça. Eu passei por ele como um fantasma. O elevador demorou uma eternidade. Eu desci pelas escadas, subindo os 3 lances aos tropeços, quase caindo no último degrau. Meu apartamento. O número 542, gravado na porta de metal. Aquele número agora não era um identificador, era um alvo. Eu destranquei a porta, entrando no cheiro familiar de carpetes velhos e de desinfetante. Joguei as chaves na mesinha e corri, sem ligar as luzes principais, direto para a lavanderia do prédio, localizada no subsolo, no final do corredor. A descida ao subsolo foi um teste de nervos. A lâmpada fluorescente do corredor da lavanderia piscava, num ritmo frenético e irregular. Abri a porta da lavanderia, vazias. Todas as máquinas de lavar e secar estavam vazias, à exceção de uma, a secadora número 4. Eu me aproximei, o estômago revirando. A porta redonda de vidro parecia um olho cego me encarando. Respirei fundo e puxei a alça. Lá dentro, sozinha na imensidão branca do tambor, estava ela, a meia, velha, esburacada no dedão e, inegavelmente, azul marinho. O ar sumiu dos meus pulmões, não era um blefe, não era um algoritmo de inteligência artificial calculando uma probabilidade. Era um fato, uma observação direta. Eu estava sendo monitorado agora. Não por uma câmera na rua,
mas por algo que tinha acesso à intimidade dos meus pertences, aos detalhes mais irrelevantes da minha vida. Eu me joguei contra a parede, a cabeça girando. Quem? O quê? E por que estavam zombando de mim através de um rádio de carro aleatório? Eu voltei correndo para o apartamento, acendendo todas as luzes, inspecionando cada canto. O apartamento parecia o mesmo, mas a percepção dele havia mudado. Cada objeto era um potencial esconderijo. O armário, a estante de livros, o espelho do banheiro. Olhei no espelho e vi minha própria imagem pálida e aterrorizada. Mas o que mais me aterrorizou foi o que não estava lá. Nenhuma evidência física de invasão. Não havia janelas abertas, não havia fechaduras arrombadas. Eu peguei meu celular, discando o número de emergência, mas parei antes de apertar o botão de chamada. O que eu diria? Uma voz no meu rádio sabia onde eu moro e onde está minha meia. Eles me internariam. Eu voltei para a sala, olhando para minha vida. Tudo o que eu amava, tudo o que eu possuía, agora estava contaminado. A voz tinha transformado minha casa numa gaiola de vigilância. De repente, lembrei-me do carro. Eu o tinha deixado destrancado. Eu tinha que voltar. Descendo as escadas novamente, meu coração batia tão rápido que senti dor nas costelas. O porteiro ainda estava na cabine, virando a página do jornal. Ele me deu um olhar fugaz de curiosidade. Cheguei ao carro. Estava como eu o havia deixado. Porta do motorista aberta, farol baixo desligado, chaves jogadas no banco. Eu as peguei, fechando a porta com cuidado. Quando me sentei, a sensação de vibração leve no painel retornou. Mas desta vez, ela não estava confinada ao rádio. Parecia vir da manopla do câmbio, passando pelo meu braço. Olhei para o rádio. Continuava escuro, totalmente desligado. Mas os dígitos do visor que mostravam a hora começaram a piscar. 2h35. Pisca. 2h35. Pisca. Enquanto eu observava, hipnotizado pelo piscar rítmico, os dígitos mudaram. A hora desapareceu. No lugar de 0235 surgiu uma nova sequência numérica. Não era uma estação de rádio comum, pois incluía caracteres que não pertenciam ao espectro AM/FM. Estava escrito 542000542, o número do meu apartamento e o triplo zero no final. Eu estava encarando a representação numérica do meu endereço no painel que deveria apenas me dizer as horas. E então, a voz, mais alta, mais clara do que nunca. Não mais seca, mas carregada de uma satisfação fria e calculista. Ela veio desta vez dos meus próprios ouvidos, como se estivesse instalada atrás dos meus tímpanos. O que você está procurando no carro, agora que sabe que eu estou dentro do apartamento? O terror se cristalizou num ponto de dor. Ele não estava observando. Ele estava lá. O rádio, a meia, o endereço, tudo era um jogo de gato e rato para me fazer correr até o apartamento, me tirar do carro, para me confrontar com a realidade. Eu não estava sendo espionado de longe. Eu estava sendo atraído para a minha própria casa, onde o monitoramento havia escalado para a presença. Olhei para a minha mão, que ainda segurava as chaves na ignição. Eu precisava ir embora, dar partida e fugir. Mas a curiosidade mórbida, o instinto primitivo de entender o predador, me mantinha paralisado. Se o meu apartamento era o local onde a entidade estava me esperando, e se o rádio era apenas o mensageiro que agora exibia meu endereço como seu novo canal, o que aconteceria se eu ligasse o motor e tentasse sair da rua? A frequência 5, 4, 2, 0, 0, 0 estava esperando por mim. Eu tinha que tomar uma decisão. Fugir para um lugar público e chamar ajuda, ou voltar para o 542 e enfrentar o que quer que estivesse esperando por mim. Mas a voz havia plantado a certeza. A fuga era fútil. A única opção era descobrir o que a entidade queria com a minha meia azul e o número do meu apartamento. Eu soltei a chave da ignição, o metal frio escorregando na minha palma suada.
Era o momento de virar a chave, de descobrir se o motor ligaria ou se a frequência digital no painel se manifestaria em algo mais tangível, algo mais assustador. Eu precisava saber o que o motor de busca dessa frequência demoníaca me reservava. A minha mão pairou sobre a chave. Tinha que haver uma estação que pudesse sobrepor essa invasão, uma frequência que pudesse cortar a transmissão desse terror íntimo. Eu precisava de coragem, eu precisava de respostas, e eu precisava de alguém para ouvir o que aconteceria assim que eu girasse aquela chave e tentasse dar partida no carro novamente. O motor do carro engasgou e morreu. Não foi uma falha mecânica suave, foi um espasmo abrupto, como se a ignição tivesse sido extirpada à força do painel. O silêncio que se seguiu à morte do motor deveria ter sido um alívio, mas era 1000 vezes pior do que o ruído branco que me tinha guiado até aqui. Era um vácuo onde o som normal deveria existir, preenchido apenas pelo zumbido elétrico do rádio. Eu estava parado, estacionado no que parecia ser o ponto exato onde a estrada de asfalto abandonava qualquer pretensão de civilidade e se dissolvia em cascalho esquecido, ladeado por pilares de concreto rachado que um dia sustentaram algo importante. Eu agarrei o volante com tanta força que senti a articulação do meu polegar estalar. Os faróis cortavam a névoa noturna, iluminando apenas a face imediata da destruição. Arbustos secos, um poste de luz derrubado, e à distância a forma escura e ominosa de uma estrutura alta e enferrujada. Uma torre de transmissão decrépita, o ponto final da minha viagem forçada. A voz no rádio tinha parado de me dar direções a cerca de 3 quilômetros, substituindo as coordenadas exatas por uma gargalhada distorcida. Um som agudo e metálico que parecia escavar diretamente no meu cerebelo. E então, o silêncio. Um silêncio que percebi com horror crescente não era inatividade, era expectativa. O rádio, que estava sintonizado na estação fantasma, começou a chiar novamente, mas o som era diferente. Não era estático, aleatório. Era uma respiração, lenta, úmida, profunda. Eu podia ouvir o ar sendo puxado para dentro de algo vasto e, em seguida, expelido com um ruído sibilante. Era amplificado, desumano e estava dentro do carro. "Você chegou", disse a voz. A tonalidade tinha mudado. Não era mais a modulação calma e preditiva de antes. Agora era áspera, quase um grito sussurrado, repleto de uma intimidade nojenta. "Você seguiu as instruções perfeitamente. Sabia que você faria. Você sempre foi previsível. Meu nome completo." O uso do meu nome completo, dito com essa familiaridade predatória, fez meu estômago embrulhar. Eu tentei mover a chave na ignição, mas ela estava fria e inerte. O carro não ligaria. Eu estava preso. Eu estava no centro do que quer que fosse esta coisa, esta transmissão. Meu coração martelava contra as costelas, uma bateria frenética tentando quebrar a gaiola óssea. O ar dentro da cabine parecia se densificar, tornando-se pesado e frio. Olhei para o relógio digital no painel. Os números vermelhos piscavam incessantemente, mas a hora não mudava. Estava congelado na hora exata em que o carro parou. Eu precisava sair. A porta do motorista, no entanto, não abria. O trinco estava preso, mas não por um mecanismo de segurança. Parecia soldado por uma força invisível. Tentei a porta do passageiro, a porta traseira, todas trancadas, seladas. O rádio riu novamente, o som vindo diretamente dos alto-falantes de forma tão violenta que o plástico da grade tremeu. "Não há necessidade de pressa de meu nome. Esta é a sua casa agora. Pelo menos é o ponto de convergência. O lugar onde todos os seus sinais finalmente se encontram." Eu bati no vidro lateral desesperado, mas o vidro nem sequer estremeceu. Era como bater em chapa de aço. "Os sinais", eu sussurrei, sentindo a garganta seca.
O que são vocês? O que você quer? A voz silenciou por um momento e o chiado se transformou em sons que eu reconheci com pavor. Clipes de áudio da minha própria vida. Fragmentos de conversas telefônicas privadas, a risada específica que eu dava ao falar com minha mãe, o som da minha chave caindo na entrada de casa há anos e, mais perturbador, o áudio de uma discussão com um ex-parceiro, uma briga que eu pensei ter acontecido apenas a portas fechadas, em um sussurro furioso. "Nós somos o que você transmite", respondeu a voz. A modulação voltando a ser aquela calma sinistra, mas agora tingida de triunfo. "Nós somos a saturação, a sobrecarga de dados. Você pensou que o mundo era feito de matéria? Não, ele é feito de informação. Cada pensamento seu, cada compra, cada localização GPS, o que você usa, onde você mora, o endereço de sua infância, o nome de seu primeiro animal de estimação, tudo é uma onda, meu nome. Uma onda que pode ser sintonizada." A revelação, na sua frieza matemática, era mais aterrorizante do que qualquer monstro debaixo da cama. Não era um demônio ou um assassino. Era a personificação da minha própria pegada digital e eletromagnética, destilada em uma voz que me caçava. "O endereço", eu disse, lutando para manter a voz firme. "Como você sabia meu endereço?" "Você o enviou", disse a voz, e desta vez havia um tom de decepção condescendente. "Você o digitou centenas de vezes, aceitou termos de serviço que nunca leu. Ele estava nos metadados do seu telefone, na frequência de rádio que o seu carro usa para a navegação. Está em todo lugar, meu nome. Mas este lugar..." A voz aumentou de volume, vibrando através do assento do carro e subindo pela minha espinha. "Este é o ponto de convergência de todas as frequências que você emitiu desde o dia em que nasceu." Eu olhei para fora. A torre de transmissão decrépita à frente parecia pulsar fracamente sob a luz dos faróis. Era velha, abandonada, mas de alguma forma estava ativa, canalizando tudo. De repente, os alto-falantes explodiram em um ruído agudo, tão intenso que doeu nos meus dentes. Eu cobri os ouvidos, gemendo, mas o som atravessava minhas palmas. Era como se a própria estrutura molecular do som estivesse sendo forçada contra os meus tímpanos. Quando o ruído cessou, a voz estava mais perto. Parecia estar falando diretamente na minha orelha, embora eu estivesse sozinho no carro. "Seu carro é o seu invólucro mais fiel. Ele escuta tudo, ele grava, ele te rastreia. E você o convidou para dentro, meu nome. Você sintonizou o canal." Meu olhar caiu sobre o rádio. O pequeno display LED, que antes mostrava a frequência fantasma, agora mostrava uma única palavra, piscando em um vermelho febril. "Carregando." Eu entendi. Não era sobre me encontrar, era sobre me absorver. O carro não era um veículo, era uma câmara de ressonância. A transmissão não pararia. Ela me consumiria, tornando-me parte da informação que estava sendo transmitida. Eu estava sendo digitalizado à força. Um tremor percorreu o carro e o volante começou a vibrar violentamente sob minhas mãos. Eu soltei-o e o metal quente parecia vivo. Olhei para o painel. Todas as luzes de aviso se acenderam simultaneamente, mas não indicavam problemas mecânicos. Elas brilhavam em um padrão caótico, quase ritualístico. "Liberte-se", rosnou a voz. "Junte-se ao sinal. Não lute. É um ciclo. Você se torna nós, e nós encontramos o próximo. É a evolução da comunicação." Eu recuei, pressionando minhas costas contra o assento. Eu precisava quebrar o ciclo, eu precisava matar a fonte de energia, a bateria, o capô. Eu chutei o painel com o pé esquerdo, buscando o fecho de emergência do capô. Minha bota atingiu o plástico duro. Nada. Tentei novamente com mais força, a adrenalina me dando uma força desesperada. O rádio reagiu à minha ação com fúria. A música começou a tocar, mas não era música.
Eram milhares de fragmentos de áudio sobrepostos. Um coral de vozes gritando meu nome, cada uma com uma entonação diferente, cada uma representando uma faceta da minha vida registrada. Enquanto o coro de informações gritava, conseguia encontrar o pequeno puxador de plástico. Eu o puxei com toda a minha força. Um estalo mecânico. O capô destravou. "Não faça isso, meu nome!" A voz sibilou, agora carregada de uma urgência genuína, o primeiro sinal de medo que eu detectei. "Você não pode desconectar o que já está conectado. É uma parte de você agora." O carro tremeu com tanta violência que meus dentes bateram juntos. Eu me joguei contra a porta do motorista, usando a força do meu ombro repetidamente. A fechadura cedeu, não quebrando, mas como se a própria força de vontade do selo tivesse sido exaurida. Eu me joguei para fora do carro, caindo de bruços no cascalho frio e sujo. O ar fresco da noite foi um choque bem-vindo, mas o alívio durou apenas um instante. O carro estava vivo, totalmente vivo. O interior do veículo brilhava com uma luz azul intensa, pulsando em sincronia com o som que emanava dos alto-falantes. O motor, embora desligado, emitia um zumbido elétrico alto, e o cheiro de ozônio queimado e metal superaquecido pairava no ar. Eu rastejei para longe de 4, meus olhos fixos na frente do carro. O capô estava ligeiramente levantado. Eu precisava chegar à bateria e cortar o fio, interromper a fonte de energia que alimentava esta transmissão parasita. O rádio. Eu ouvi a voz do lado de fora, reverberando pela estrutura do carro e ecoando na paisagem desolada. "Você está fugindo de si mesmo. Meu nome. Não há para onde ir. Nós temos todas as suas coordenadas. A torre está esperando para retransmitir você." Com um grito de pânico desesperado, levantei-me e corri para a frente do carro. O metal do capô estava escaldante. Eu o agarrei pela borda, sentindo a pele da minha mão grudar e se desfazer sob a temperatura, mas ignorei a dor. Levantei o capô. O motor parecia normal, mas algo estava terrivelmente errado. As velas de ignição soltavam faíscas azuis em padrões irregulares, e o chicote elétrico principal da bateria brilhava intensamente. O terminal negativo era a fonte do zumbido. Eu não tinha ferramentas. Eu não tinha nada além das minhas mãos queimadas e desesperadas. Eu agarrei o fio grosso que se conectava ao terminal negativo. Era grosso, isolado, mas a eletricidade parecia vibrar através dele. Eu não podia puxá-lo. Tentei girar a porca de fixação com meus dedos, mas ela estava apertada demais. A voz gritou. Não veio do carro, mas da torre de transmissão. "O tempo acabou." No rádio do carro, a palavra "carregando" foi substituída por "sincronizando." A torre enferrujada, a centenas de metros, acendeu-se. Não com luzes de segurança, mas com a mesma luz azul intensa que irradiava do interior do meu carro. O som do chiado e do grito da informação comprimida explodiu em todo o vale. Um trovão sônico que me jogou de volta para o chão. O carro estava prestes a finalizar a transferência. Eu sabia que se aquele processo terminasse, eu não seria mais eu. Eu seria apenas uma frequência, um conjunto de dados esperando para ser transmitido pela torre para encontrar o próximo veículo, a próxima vítima. No chão, eu procurei desesperadamente por algo. Meus dedos tropeçaram em algo duro e frio, uma pedra pontiaguda, um pedaço de cascalho afiado que parecia uma lasca de obsidiana. Com um rugido de dor e desespero, voltei ao motor. O ruído era insuportável. Os alto-falantes do carro estavam literalmente explodindo sob a pressão da frequência. Eu coloquei a pedra na junção do terminal negativo, onde o fio se conectava à bateria. Eu bati a palma da mão na pedra, tentando forçar o contato, tentando perfurar o isolamento. O carro tremeu pela última vez. A luz azul piscou 3 vezes rapidamente. "Não! Você não pode!" A voz gaguejou distorcida, como uma fita rebobinada à força.
Eu esmaguei a pedra novamente e desta vez senti o contato. Não houve faísca, mas um estalo seco e limpo, seguido por um som gutural de algo sendo cortado. O som parou, a luz azul se apagou, o carro morreu. O silêncio desta vez era real, um vácuo abissal. A única coisa que eu ouvia era o som da minha própria respiração ofegante e o zunido agudo nas minhas orelhas, um resíduo da agressão sônica. Eu permaneci imóvel no cascalho, olhando para a torre. Ela ainda estava lá, escura e alta contra o céu noturno. Mas o brilho azul havia desaparecido. Estava muda, inerte. Eu me arrastei para fora da área do motor. Minhas mãos estavam em carne viva, escorrendo sangue e sujeira. Eu olhei para trás, para o meu carro. Ele parecia vazio. Aquele casulo predatório de tecnologia estava de volta ao estado de um objeto inanimado. A voz se fora. A frequência tinha sido interrompida e a sincronização havia falhado no último microsegundo. Eu estava livre, mas não ileso. Eu estava banhado em suor frio e tremores incontroláveis. Meu mundo, construído sobre a previsibilidade do asfalto e da eletricidade, tinha sido quebrado pela revelação de que a informação é uma entidade viva, e ela me queria. Eu me levantei lentamente, mancando e cambaleando. Eu tinha que sair daquele lugar. A torre estava silenciada, mas era apenas um transmissor. A fonte real, a rede de dados que me caçava, ainda existia lá fora. Eu olhei para o meu celular, que estava em meu bolso. Hesitei em tocá-lo. Se o meu carro era um amplificador, o que era meu telefone? O que era meu relógio inteligente? Eu o retirei, o objeto parecendo subitamente alienígena e perigoso em minhas mãos. O visor estava apagado. Eu tentei ligá-lo. Nada, ele estava morto. Era um sacrifício necessário. Ao cortar o fluxo de energia para o carro, eu devo ter causado um pulso eletromagnético localizado, uma espécie de curto-circuito que fritou qualquer aparelho eletrônico próximo. Eu comecei a andar pela estrada de cascalho, me afastando do carro e da torre. Eu não olhei para trás. Eu não tinha água, nem comida, e estava a quilômetros de qualquer vestígio de civilização, mas eu estava em silêncio. Enquanto eu caminhava, o choque físico começou a diminuir, dando lugar a uma clareza fria e horrível. Eu havia sobrevivido, mas a voz estava certa. Eu sou informação. E enquanto eu estivesse ligado a qualquer rede, enquanto eu possuísse um telefone, um roteador Wi-Fi, um cartão de crédito ou até mesmo um passaporte, eu estaria emitindo. Eu seria sintonizável. A única maneira de escapar da voz era me tornar irrelevante, desaparecer da rede, tornar-me uma falha de sistema, um dado corrompido que não valeria a pena rastrear novamente. Eu caminhei até a primeira curva da estrada, onde a densa vegetação engolia o som. Eu parei e, com a pedra afiada que salvei, esmaguei completamente meu celular. Depois retirei a carteira e o cartão de crédito, rasgando-os em pedaços e jogando-os na escuridão. Eu estava cortando todos os laços, abandonando o meu nome, meu endereço, minha identidade registrada. A jornada à frente seria longa, fria e sem comunicação. Mas o silêncio era a única garantia de que a estação fantasma não voltaria a me sintonizar. Eu me tornei um fantasma na rede de dados e teria que permanecer assim. Se você estiver lendo isso, se você encontrar esta nota, ou se ouvir esta história, saiba o que eu aprendi. A tecnologia não é neutra, ela é atenciosa, ela nos escuta, e a informação mais íntima que você transmite, aquela que você pensa que é sua, é apenas uma frequência esperando a sintonização certa. Desconecte-se, desligue seus aparelhos e, acima de tudo, se você estiver no seu carro, dirigindo sozinho à noite e o rádio começar a chiar na estação errada, não pare. Dirija até que o motor morra de exaustão, mas nunca, jamais, sintonize a voz que sabe seu endereço. E se você já a sintonizou,
Agora você sabe o que precisa fazer. Torne-se a estática. Apague o sinal. Se você não está transmitindo, eles não podem receber. Desconecte-se de tudo, agora e para sempre.